E de acordo com o Observatório de Combate à Covid-19 da UFAL, as 2 últimas semanas foram as que mais registraram casos de doença desde que a pandemia começou. A reportagem é de Alan Garcia. A segunda semana com o maior registro de casos suspeitos desde que a pandemia começou foi a que passou. 15.360 pessoas apresentaram sintomas e fizeram o teste para saber se estão com Covid ou não. Os casos confirmados e de mortes foram menores do que os levantados semana retrasada, mas nada que represente tranquilidade. No nosso entendimento, a gente, na verdade, nunca saiu da segunda onda. É diferente do que aconteceu ano passado, em que nós tivemos uma redução significativa de casos. Entre setembro e outubro, a gente ficou com uma incidência relativamente baixa em comparação com os outros meses. E com evidências naquele momento de controle, então a gente percebia uma redução de casos, de óbitos ao longo de várias semanas, o que também coincidiu com as estimativas do RT, que é o número que quantifica essa transmissão. Ele ficou abaixo de 1 durante várias semanas nesse período, e a partir disso a gente conseguiu, visualizou o aumento da transmissão novamente a partir de novembro. Então aí sim a gente teve um divisor que a gente entende como as 2 ondas que atingiram o estado de Alagoas. Esse cenário é diferente agora, porque nessas últimas semanas a gente nunca conseguiu, a partir da metodologia que a gente vem utilizando, enxergar evidências de um controle. A gente não conseguiu no estado ainda esse ano visualizar uma redução simultânea de casos e óbitos ao longo de 2 semanas consecutivas. Um período de 14 dias é o período mínimo que a gente tem que observar para dizer de controle. Então, a gente tem no mínimo 3 indicadores para poder dizer que nós temos uma situação de controle, que é número de casos, número de óbitos e redução significativa da ocupação hospitalar. Isso não aconteceu em nenhum momento nesses últimos meses. Então a gente nunca teve uma situação de controle, e o que então faz a gente concluir que a gente não está entrando numa terceira onda. No nosso entendimento, na verdade, a gente está continuando essa segunda onda. Até sábado, 312 alagoanos estavam internados. Maceió, onde estão mais da metade dos leitos de UTI oferecidos pelo governo do estado, 81% estavam ocupados. Na região metropolitana, a incidência de casos dobrou semana passada, com 842 pessoas infectadas. Do avanço que a gente teve tímido na vacinação, a gente ainda observa uma ocupação alta dos hospitais, em particular dos leitos de UTI, que são os leitos destinados a pacientes que desenvolvem caso grave da doença. E aí, como tem saído nos boletins desde a semana passada, algumas unidades, como o Hospital da Mulher, a unidade em Arapiraca, de emergência do Agreste, encontraram em alguns momentos com a sua ocupação máxima. Então, o que é muito preocupante, porque são hospitais de referência nos 2 principais municípios do estado, a capital e Arapiraca. E quando a gente olha na distribuição, nós temos 9 municípios no estado que dispõem de leitos de UTI. Desses 9, no último domingo, na análise que nós fizemos para essa última edição do boletim, nós tínhamos 7 municípios com capacidade acima de 70%, que é aquele limite em que a gente pode começar a pensar na flexibilização das medidas. Então, essa é uma situação preocupante, principalmente quando acompanhado dessa tendência de alta que a gente ainda observa no estado. 885.230 doses foram aplicadas em Alagoas. Não resta dúvida de que a vacina contra a Covid é o caminho mais eficaz para sairmos da pandemia. Mas o ritmo lento da vacinação exige cuidado por parte de todos. Mas é importante as pessoas terem a consciência de que nós ainda temos uma proporção da população vacinada muito baixo para que isso tenha um efeito no controle do novo coronavírus. A gente precisa avançar a vacinação e, paralelamente, adotar as demais medidas de controle. Porque, diferente de um remédio individual que a gente tome para uma doença, a vacinação é uma saída coletiva. A gente precisa avançar, e aí quando a gente tiver uma porcentagem maior de pessoas vacinadas, a gente consegue ir isolando o vírus.
Enquanto a gente não conseguir isso, ninguém estará seguro, nem mesmo os vacinados. Já há registros de pessoas que tomaram inclusive 2 doses e que vieram a óbito, que desenvolveram casos graves. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência da importância da vacinação e da importância do avanço dessa vacinação. Enquanto a gente não tiver o avanço da vacinação, é necessário que a gente adote as outras medidas para que tenha o controle da transmissão.